Como um português que emigrou de seu país e que viveu quase toda a vida na Venezuela, aquele país que deu-me tudo, deu-me trabalho, deu-me o pão, deu-me amigos, deu-me um lar e respeitei sua cultura, respeitei suas tradições e nunca, mas nunca precisei de nenhum tipo de apoio. Quero-os dizer que existe hoje na Venezuela não é um governo, é uma tirania. Um narco-estado comandado por Nicolás Maduro. A existência do cartel de Los Soles, alegadamente ligado a altos oficiais do regime, já foi apontado como um instrumento central desse sistema de negócio de substâncias ilícitas, sustentando também pelo medo e pela corrupção. Um sistema onde a justiça se vende e a verdade é silenciada. Onde um povo bom e trabalhador vive entre a fome e o desespero. Se um governo se financia com o tráfico, se a justiça é refém, se a liberdade foi suprimida, então esse governo deixou de servir ao povo e passou a servir o crime. E quando isso sucede, os povos livres, como nós, como Portugal, têm de olhar e dizer basta. Hoje, o mundo presencia algo que pode mudar o destino venezuelano. A Operação Lança do Sul, ordenada pelos Estados Unidos em 2025, oficialmente apresentada como uma operação para expulsar narcoterroristas do hemisfério ocidental. Esta força combina porta-aviões, navios de guerra, submarinos e meios aéreos, numa escala poucas vezes vista na região. Sabemos que esta operação surge depois de anos de denúncias, documentos e investigações internacionais que ligam o regime venezuelano ao narcotráfico organizado. Os Estados Unidos têm sido diretamente afetados por esta atividade criminosa, com a entrada massiva de substâncias ilícitas que provocam danos profundos numa parte significativa de sua população. Perante isto, os Estados Unidos consideram não apenas legítimo, mas necessário intervir em defesa da sua própria segurança nacional. Uma frota de gigantes porta-aviões, navios de guerra, submarinos de Estados Unidos. Não é por acaso. O porta-aviões USS Gerald Ford, o maior no mundo, entra nesta zona para combater o narcotráfico, dizem os responsáveis. Mas nós vemos, para além das palavras, vemos poder militar apontando a um regime que tomou o seu povo como refém. Um aviso a um regime que há demasiado tempo transformou num país inteiro num cárcere. Não se trata de intervenção imperialista disfarçada, como alguns querem dizer. Trata-se de libertação. Quem viveu lá como eu, quem viu mães a chorar por filhos presos, quem viu famílias inteiras a fugir, sabem que não. Isto é libertação. O regime de Maduro não caiu do céu. Foi construído sobre a corrupção, o tráfico e o silêncio. E quando o Estado se volta contra o seu povo, a comunidade internacional, com os seus navios e aviões, pode e deve agir. A liberdade precisa, às vezes, de aço e coragem. Eu, um português que viveu sob o sol venezuelano, digo-vos, não há nação digna construída sobre o crime. E se os Estados Unidos, ou quem quer que seja, conseguirem libertar aquele povo do inferno que vive, então que Deus os acompanhe nessa missão. É hora de apoiarmos a causa da liberdade venezuelana. É hora de exigirmos que a América Latina e o mundo digam alto. A narco-estado acabou. A tirania de Maduro acabou. Que a luz da democracia e da dignidade entre mais forte do que nunca em Caracas, em Maracaibo, em toda a Venezuela. Porque a liberdade não pede autorização.
E se um porta-aviões se aproxima, que se aproxime para bem-vindo. Que se aproximem para libertar quem foi preso pelo regime. Porque nós, a maior parte de portugueses, sabemos o valor da pátria. E não toleramos que a pátria alheia seja saqueada por criminosos. Porque a Venezuela não é só petróleo. É um povo de fé, de esperança e de alma enorme. E eu, que tanto devo a essa terra, só peço que volte a sorrir. Que volte a ser livre. Que volte a ser o país que me acolheu. Deus abençoe a Venezuela. Deus proteja o seu povo.